Oi, gente, aqui é a Arlete Bibliotecária, tudo bem com vocês? Estamos em setembro, o mês da Bíblia. É isso mesmo, gente, é o mês da Bíblia Sagrada. O livro é tão importante na vida dos cristãos. Eu tô aqui com um modelo simples, né, super básico, capa preta, mas, gente, tem Bíblias de tudo quanto é jeito, de várias cores, tamanhos, para públicos diferentes, né? Tem a Bíblia infantil, tem a Bíblia com linguagem jovem, tem a Bíblia da mulher. Tem Bíblia que tem concordância, né? Que quando você vê um versículo no Velho Testamento e encontra um no Novo Testamento que, né, se encaixa, essa Bíblia faz essas indicações. Tem a Bíblia do peregrino, a Bíblia da pastoral, enfim, vários tipos. E a Bíblia, né, gente, é a palavra de Deus, as instruções que o Senhor deixou para que seguíssemos aqui na Terra. Mas além desse viés religioso da Bíblia, a Bíblia é um livro interessantíssimo. Ela tem muitas tramas, vamos dizer assim. O aspecto literário dela é muito atrativo. Tem poesia, tem cânticos, tem músicas, né? O salmista Davi, por exemplo, ele escrevia tantas coisas que viraram música. E além dos personagens, né? Os heróis da fé. E hoje eu vim falar de um desses personagens, que é o José, mas não é o José, pai de Jesus. É o José do Egito, ou José o Sonhador, né? Ele tem esses dois apelidos mais conhecidos aí. E aí, para quem quiser conhecer um pouco mais da história, ler na íntegra, você pode encontrar no capítulo 37 do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. A partir do capítulo 37, aí conta aí a história de José. Mas antes de eu falar sobre José, eu vou ter que falar um pouquinho sobre os pais dele. Gente, também quero falar que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque senão ele vai ficar muito grande, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar aí com a parte 1. Então, gente, o José, ele é filho de Jacó e Raquel. E Jacó, quando ele era novo, ele aprontou uma com o irmão dele, ele teve que fugir, foi parar na casa de um tio e aí ele se apaixonou por Raquel, que era uma prima dele, né? E lembrando que isso lá era muito comum, não é algo de outro mundo, não, você querer casar com a sua prima. E aí ele ficou super encantado com ela. E no dia do casamento, infelizmente, gente, ele é enganado, vocês acreditam? Na hora que vão ver lá as coisas, o Jacó, ele casou com a Leia, que era a irmã mais velha da Raquel. Tinha aquela coisa, né? Não, a filha mais nova não pode casar antes da mais velha, não. E o Jacó, ele é enganado, ele só vai perceber depois, né? Já tinha bebido um vinho, normalmente usa túnica, né? E aí o tio dele falou, olha, você quer casar então com a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos aqui. Ele já tinha trabalhado 7 anos para poder ter o direito de casar com a Raquel. E ele consegue se casar com o amor da vida dele. Mas, gente, diferente da sua irmã Leia, que tinha vários filhos, Raquel não conseguia engravidar. E era uma vontade muito grande dela ter filho, uma vontade de Jacó também, né? Ter um filho ali com a mulher da minha mocidade, é assim que ele se referia a Raquel. E, né, depois de muito tempo, a Raquel acaba engravidando de José. Então, assim, José acaba se tornando o filho favorito de Jacó, porque ele era filho da mulher que ele amava. A Raquel consegue ter mais um filho, mas ela acaba, infelizmente, falecendo no parto do Benjamin. E, além de ser filha, né, de ser filho da Raquel, que era a mulher que ele realmente amava, o José, ele era muito carinhoso, ele era um trabalhador. E então isso conquistou cada vez mais o coração de Jacó e o ciúme e a inveja dos irmãos. Jacó não escondia de ninguém a predileção que ele tinha por José. Então ele fez uma túnica toda colorida e deu para o José, tratava ele muito bem. E aí, gente, aquilo foi causando só a fúria dos irmãos. Os irmãos não conseguiam tratar José com amor, com carinho, né? Eram bem grossos com ele. E até que um dia o Jacó manda José atrás dos irmãos dele lá no meio do deserto. E ele vai procurar os irmãos, que eles estavam lá pastoreando umas ovelhas. E aí naquele momento os irmãos falam, olha, vamos matar esse menino? Que horror, né, gente? Fala, gente, vamos matar esse cara, eu não aguento mais, ele se acha muito. E o José, né, além de ser o filho da mulher que o pai dele amava, de ser carinhoso e tudo mais, ele era muito sonhador, mas assim, literalmente, ele sonhava literalmente. Ele sonhou um dia que tinham vários molhos de trigo, e o trigo que representava ele ficou de pé, e os outros se curvaram diante dele.
que representavam os irmãos. E depois ele sonha ainda também que o sol, as estrelas, a lua, né, se curva diante dele. E aí, né, aí que piorou mais ainda a situação dele com os irmãos. Você acha que a gente vai te servir um dia? Acorda, né? Você está se achando muito ou sonhador. Mas um dos irmãos de José fala, gente, olha, não vamos matar ele não, porque ele é nosso irmão, derramar o sangue dele, isso vai vir contra a gente. Vamos jogar ele aí numa cova, num poço, para ele aprender a lição dele, né? E aí eles jogam José num poço, mas o poço está vazio. José fica ali por um tempo, né? Numa região desértica, um calor, lá no fundo, tadinho, né? Propenso a aparecer cobra, escorpião. Até que aparece ali um mercador de escravos. E eles falam, olha, né? Um dos irmãos dele pensa assim, olha, se a gente matar ele, além da fúria de Deus poder vir contra a gente não vai ganhar nada com isso, vamos vender ele como escravo. A gente ainda vai ganhar um troquinho. E aí eles fazem isso. Eles vendem José como escravo. E aí eles pegam aquela túnica, né, aquela túnica diferenciada que ele tinha, rasgam, mancham de sangue e falam com o pai deles, olha aqui, olha, é do seu filho, né, do José. Eu acredito que ele foi morto por alguma fera do campo, não sobrou nada. E aí, gente, o Jacó, ele fica muito chateado, ele chora muito, ele pranteia muito. Claro, né, perdeu um filho amado, e ele fica assim, arrasado, ele fica acabado. E os irmãos mantêm aqueles segredos, não contam pra ninguém o que eles fizeram com José. E José vai parar no Egito. E quando ele chega lá na terra egípcia, ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar, que era o chefe da guarda do exército, né? Então, assim, era um cargo altíssimo, porque o Egito, na época, ele era uma grande potência mundial. Eu acredito que a maior potência mundial da época era o Egito. E aí, ser chefe da guarda do faraó, né? Então, não era pra qualquer um, não. E, gente, o Senhor, né, o Deus amava tanto a José, que abençoou ele demais. Tudo que José toca, prospera, sabe? Ele vai sempre além, sempre adiante. E aí o Potifar vê que ele realmente é um bom trabalhador, tem aquele espírito, de administrador, vamos dizer assim. E além de ser uma pessoa agradável, simpática, ele entrega a casa dele nas mãos de José. Olha, você pode fazer tudo aqui, administra tudo aí pra mim, só não toca na minha mulher. Então, José, ele faz, né, ele segue ali no trabalho dele, fazendo muito bem feito. E a Bíblia, a gente relata que o José era um rapaz muito bem apessoado, formoso, usou até essas palavras mesmo para se referir a José. E nessa época ele tinha 17 anos. E a mulher do Potifar, que não era boa bisca, fica interessada no José. E fala, olha, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você. E o José, olha, eu não posso fazer, né, uma coisa horrenda dessa com o meu patrão, não posso pecar contra Deus, não vou ficar com você. E até que um dia ela insiste em ficar com ele de novo e ele resolve fugir da tentação e ela segura a roupa dele. Então, José foge pelado e ela fica com a roupa dele na mão. E aí, de raiva, ela fala assim, olha, esse hebreu veio aqui pra zombar da cara da gente, ele tentou ficar comigo à força, olha aqui a prova, ó, e mostra a roupa pra ele. Mas aí, gente, além de ser um plano de Deus, né, pra salvar a vida de José, o Potifar, no fundo, sabia que a mulher dele não prestava muito bem, não. E aí, em vez de mandar matar José, porque isso era, né, digno de, né, uma pena de morte, qualquer coisinha que você fizesse afrontando seu patrão, você poderia morrer, ainda mais ele que era o chefe do exército, né? Mas ao invés de mandar matar José, ele manda José para prisão. Mas o Senhor estava ali sempre olhando por José. E até na prisão, gente, ele consegue conquistar o pessoal. Ele vira amigo do carcereiro mor, né, do chefe ali da prisão. E a prisão na época, gente, nem se compara com a de hoje. De hoje, né, seria como hotéis, se comparar com as prisões da época, que tinham que quebrar pedra. E a prisão, que era bem dura, né, tudo ali era bem difícil, o trabalho muito árduo, recebeu duas pessoas ilustres, vamos dizer assim, o copeiro e o padeiro do faraó. Era um trabalho de destaque, trabalhar diretamente, né, para o rei do Egito. E aí, lembra que eu falei para vocês que qualquer coisa era motivo de ser enviado para prisão, né, ou de ser morto? A Bíblia ela não entra em detalhes do que eles cometeram. Provavelmente eles agiram contra o faraó. Eles fizeram alguma coisa mal feita e o faraó não gostou e os mandou para prisão. E aí eles ficaram lá alguns dias. E até que eles têm um sonho.
Na mesma noite, os dois têm um sonho na mesma noite, e no outro dia pela manhã, o José percebe, olha, vocês estão perturbados, o que está acontecendo, eu posso ajudar? E aí eles falam, olha, a gente teve um sonho. E aí José fala, olha, conta pra mim, Deus me deu esse dom de revelar, não é por mim, é Deus quem faz, mas conta pra mim. E aí o copeiro fala assim, olha, eu sonhei que tinha uma videira, né, uma parreira, frente a mim, e saem 3 cachos de uva. E eu pego os cachos de uva, espremo numa taça e dou na boca do faraó. Aí José fala, olha só, os 3 cachos de uva são 3 dias. Dentro de 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo e vai voltar a servir o vinho do faraó, né? Que era um cargo assim muito íntimo, ele tinha que provar o vinho antes e o faraó bebia na mesma taça, né? Que era para ver se não estava envenenado. É um trabalho até bem arriscado, mas de grande prestígio. E aí o padeiro, que ouve tudo, percebe que José deu uma interpretação correta, porque o copeiro na mesma hora ficou aliviado, e aí ele resolve contar o sonho dele também, né? Ele vai todo animado, falando, olha, eu sonhei que eu estava com 3 cestos de pães sobre minha cabeça, ali no sol do Egito, e de repente vem pássaros e comem os pães sobre a minha cabeça. E o José, gente, ele era muito sincero, ele era amável e tudo, mas aí ele manda o papo reto. Olha, infelizmente, os 3 cestos também significam 3 dias, mas dentro de 3 dias você vai ser morto, né? A sua ofensa foi muito grande, o faraó não vai te perdoar. E aí virão pássaros e vão comer a sua carne. E aí realmente acontece, gente. Dentro de 3 dias, o padeiro morre enforcado e, né, fica exposto para todo mundo ver. E o copeiro é restituído ao cargo dele. E antes dele sair da prisão, José fala com ele, olha, por favor, lembre-se de mim, porque eu tô aqui na prisão justamente, eu não mereço estar aqui. Mas o copeiro, né, ele fica muito deslumbrado, ele fica muito alegre por ter, né, voltou a trabalhar com o faraó e esquece de José. E aí passam aproximadamente uns 2 anos e o faraó tem um sonho perturbador. Ele acorda e ele só fica pensando naquilo, fica muito incomodado. E ele vê que não é um sonho comum, que é como se fosse um alerta, algum aviso assim. E aí ele manda chamar todos os sábios do reino, todos os adivinhos, conta o sonho e ninguém consegue interpretar. De uma forma assim que ele sente paz no coração. E aí, gente, o primeiro sonho é que ele estava diante do rio Nilo, vendo algumas vacas, 7 vacas, gordas, formosas, com muita carne, bem bonitas, e de repente aparecem 7 vacas feias, magras, bem mirradas, comem as 7 vacas gordas. E aí depois ele tem outro sonho, que 7 espigas de milho grandes, suculentas, assim, bem bonitas mesmo, né, estão ali na plantação, e até que aparecem 7 espigas de milho raquíticas, queimadas pelo sol, pelo vento, e comem as 7 espigas grandes. Gente, ninguém consegue interpretar aquilo, e o faraó, ele não tem paz, ele não tem sossego. E aí, o copeiro se lembra, nossa, teve um rapaz lá na prisão, um hebreu, que ele interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e aconteceu direitinho do jeito que ele falou. Aí o faraó falou, olha, então eu quero conhecer esse rapaz, manda trazê-lo aqui. E aí, gente, né, que José tava lá na prisão, barbudão, cabeludão, todo sujo, o pessoal dá um trato no visual, fala assim, olha, você vai entrar na presença do rei, então você não pode chegar de qualquer jeito. Então ele vai à presença do faraó, e aí o faraó, olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos, e o José, muito humilde, fala, olha, não sou eu, isso vem de Deus. O Senhor mostrará para o faraó a interpretação do sonho. E o faraó conta os 2 sonhos, e José fala, olha, na verdade, os 2 sonhos é um só. Em 7 anos, o Egito vai ter grande abundância, como nunca se viu antes, vai produzir muito. Mas depois de 7 anos, virão 7 anos de muita fome, uma fome terrível que vai assolar toda a terra. Naquele momento, todo mundo fica assombrado, é uma sessão pública, né? E o faraó tem paz naquele momento, ele percebe que realmente o José deu a interpretação correta, mas aí ele também fica alarmado. Nossa, o que fazer nesses 7 anos de fome? Aí José fala, olha, é bem simples, o Senhor vai escolher um homem da sua confiança, vai instituí-lo para reservar a 5ª parte de tudo que o Egito produzir. Todos os grãos, trigo, tudo. E aí o faraó fala, olha, você é realmente muito sábio, você é melhor do que todos os adivinhos aqui do meu reino. Esse homem, inclusive, vai ser você vai ser o meu governador.
né? Eu acho que hoje, se fosse nos termos de hoje, seria como um ministro, um vice-presidente, algo do tipo. Então você vai estar acima de todos os homens aqui no Egito, exceto a mim. A única pessoa que vai estar acima da sua autoridade sou eu. Gente, de repente, o José sai de escravo a governador do Egito, né? Da grande potência mundial. E aí ele se casa, né? Nos 7 anos de fartura, ele tem 2 filhos. O primeiro é o Manassés, e esse nome significa aquele que me ajudou a esquecer a casa de meu pai, o meu passado, né? As dores dele. E o segundo é o Efraim, que significa eu prosperei na terra da minha aflição. E aí, gente, nessa época, o José ele já tá com 30 anos. Né? Lembrando que ele chegou ao Egito com 17. Passou anos na casa de Potifar, anos na prisão. Mas até que ele conseguiu chegar como governador do Egito. E aí ele faz o trabalho dele muito bem feito. Ele colhe a 5ª parte de tudo que o Egito produz. Até que esses 7 anos passam e chegam os 7 anos de grande fome que assola toda a terra, como o José tinha previsto, né? Como Deus deu a ele a interpretação do sonho do faraó. E aí, gente, pessoas de toda a terra vão ao Egito, porque eles ficam sabendo, olha, no Egito tem comida. Ninguém consegue produzir nada, ninguém consegue ter alimento, nada. Por mais que a pessoa fosse rica, né, em outro país, a gente não come dinheiro. E só o Egito tinha comida. Então, aparecem pessoas do mundo inteiro, né, que conseguiam ir lá ao Egito para poder comprar comida. E aí, gente, a história dá uma reviravolta. Vocês se lembram do sonho que o José teve lá há muito tempo e ele contou para os irmãos? Pois é, na segunda parte, vou falar um pouquinho disso. E aí vamos ver toda a volta por cima que o José teve. Espero que estejam gostando da história. É a minha favorita. É uma história inspiradora, de que a gente não deve desistir, que a gente deve acreditar nos nossos sonhos. E aí a gente viu na prática como que é. Tchau, tchau.